Bem, o pessoal que me segue aqui no Facebook ou lá no YouTube vê que já não é de hoje, né, que vira e mexe eu posto aí uma crítica ao atual governo, né? E tenho feito isso já desde 2017, né? E esses dias eu senti necessidade de gravar esse vídeo, não para fazer mais críticas ou para falar mais alguma coisa que eu penso diferente desse atual cenário, mas tentar de alguma forma explicar o porquê eu faço isso, né? Porque eu fico tentando na rede social, tentando convencer as pessoas, olha, esse caminho aqui está errado, esse pensamento está errado, né? E porque eu, como cristão, né, não tenho apoiado um governo que a maioria das igrejas apoiam, né? Porque eu faço parte desse grupo tão pequeno, né? Porque eu tenho pensado diferente de tantas pessoas que eu gosto, que eu tenho certo carinho, né? Mas por que eu penso diferente? E a grande resposta que eu tenho tido tem a ver quando que a gente começou a olhar para a política de forma mais séria. E eu comecei a olhar para a política provavelmente de uma forma muito diferente da sua. E eu quero assim contar rapidamente o que me fez olhar para a política. Então você vai entender, né, o que se baseia o meu raciocínio, o que se baseia os meus pensamentos hoje atuais, porque o que eu vivo hoje tem a ver com o que eu vivi já lá atrás, há coisa de 10 anos atrás, né? Eu me converti, né, de forma real a Cristo em 2003, né? Um encontro com Deus que transformou minha vida, mudou minha forma de pensar, né? Me fez ter mais experiências com Ele. E eu vivi um processo de 2003 até 2004, 2005, 2006 muito intenso com Deus. E todo o amor que Deus ia colocando sobre mim me constrangia e me gerava também mais amor ao próximo, as pessoas que precisavam ser amadas, pessoas que estavam à beira do caminho, né? E isso começou a ser gerado no meu coração, né? Essa graça, esse amor, essa minha cosmovisão começou a mudar. E eu comecei a botar isso em prática, né? Dentro do meu ciclo ali de vida, né? Dentro do que eu estava vivendo, né? Então, se envolvemos muito com isso, com moradores de rua, com pessoas vulneráveis. E os anos foram passando e continuando ajudando essas pessoas. Até que chega uma hora que você começa a tentar ver as coisas de uma visão um pouco maior, né? Assim, não aquilo que eu posso fazer como cristão pelas pessoas, mas o que coletivamente a gente poderia fazer, né, junto. Então você começa a sonhar com ONGs, com projetos maiores, coisas que eu tenho sonhado até hoje, né, eu busco me envolver alguma coisa com isso, né, com trabalho social e sonhar com coisas maiores, né? E quando eu começo a sonhar com coisas maiores, foi inevitável não olhar para a política, né? Isso aí por volta de 2009, acredito eu, 2008, eu começo a ter uma atenção um pouco maior com aquilo que eu vejo a política fazendo, né? No sentido de que quanto dinheiro era desperdiçado, né? E assim, aquilo poderia salvar muitas vidas, né? Uma intervenção política podia trazer saneamento básico, podia trazer dignidade para uma comunidade e de forma muito mais rápida, né? Porque ela detém um recurso, ela acaba desviando o recurso. Então, se tirasse a corrupção do meio da política ali e tivessem pessoas bem intencionadas com a necessidade do pobre, com a necessidade do necessitado, tipo assim, os benefícios poderiam ser muito grandes. E eu comecei a olhar para a política como um meio de ajudar o necessitado. Assim, resumindo, o meu olhar para a política era o seguinte: bom, eu via a política como um meio de ajudar quem precisa, né? De ajudar quem estava à beira do caminho. Quem está à beira do caminho? Não sei, não é exatamente um religioso, não é exatamente alguém bom ou alguém ruim, é simplesmente alguém que eu olho e falo, esse precisa de ajuda, essa pessoa precisa ser socorrida. Eu não sei nem quem é, mas eu vejo que ela está ferida e eu preciso socorrê-la. E assim, isso foi o meu que me movimentou a olhar para a política, cuidar das pessoas e cuidar da criação de Deus, do meio ambiente, cuidar da natureza, né? Foi nessa época, em 2010, que eu conheci, né, a Marina Silva, né, candidata. E quando eu comecei a ouvir ela, eu falei, caraca, ela fala exatamente a forma que eu penso, né? A Marina Silva, né, para quem não sabe, ela é uma cristã convertida, né, na Assembleia de Deus, tem um testemunho lindo, maravilhoso. Se você for atrás aí na internet e puder ver, a história dela é sensacional, a história de vida dela é sensacional, a conversão dela é muito genuína e tal. E ela conversava sobre política, o intuito dela na política era exatamente o que eu pensava, que era ajudar quem estava necessitado e cuidar do meio ambiente, né?
Falei, nossa, pô, eu fiquei fascinado em 2010, né, quando ela, partido pequeno, tal, sem chance nenhuma, eu abracei a campanha dela, tal, quem eu pude chamar para votar nela, apoiei, fiz postagem no Facebook, né, nessa época a galera tava no Orkut ainda, eu tava no Facebook fazendo campanha para Marina em 2010. E aí, nessa época, a igreja em massa praticamente apoiou Marina Silva. Marina Silva era o voto dos cristãos. Todo mundo votou em Marina Silva, uma galera fez campanha para ela também. E aí passou, né? Essa foi o meu encontro com a política, veio daí. 2014 veio também, a igreja também apoiou ela, tal, era a candidata perfeita, né? Paralelo a isso, né? A gente estava vivendo um tempo onde que o PT, né, a esquerda já estava há anos no poder, né, e se articulando em várias frentes. E a igreja se sentiu ameaçada, né? A religião ali evangélica se sentiu ameaçada por aquilo e viu no Bolsonaro uma saída de defesa, né? Uma resposta para dar para a força cultural que a televisão estava dando na época, de influência, né? Para as faculdades, tal, viu ali como uma defesa, né? da sua fé e apostou todas as suas fichas no Bolsonaro. O que me fez ter interesse pela política era ajudar o necessitado. Essas questões morais nunca foram uma preocupação minha relacionada à política. Eu não via isso como uma preocupação, entendeu? Então, a questão das drogas, para mim a lei, se vai ter uma lei autorizando a droga ou não muda nada, porque eu conheci o evangelho que eu prego para um cara que é alcoólatra, onde que o álcool é uma droga legal, e eu prego a palavra de Cristo para ele, da cruz, e ele é liberto do álcool. Ele é curado daquele vício. Então, para mim, a mensagem era suficiente. Então, tendo aborto ou não, você prega o evangelho da cruz, aborto acontece, aborto está acontecendo dia após dia, tendo lei ou não tendo lei. Então, para mim, a ajuda da política para isso não precisava, porque eu pregava o evangelho, a mensagem do amor, de fé e esperança, e a pessoa que ia abortar com remédio caseiro, ela desistia de abortar, né? Então, para mim, a lei não mudava, não era uma coisa que é importante. Sim, mas não era tão importante assim, porque o evangelho não tinha necessidade disso, né? Eu não tinha esse medo, nunca passou na minha cabeça, porque para mim a mensagem do evangelho ela é suficiente, poderosa para mudar qualquer realidade numa universidade, numa cidade, num país, né? Não precisa de uma lei para isso, não precisa de um político para isso, né? Eu não só não tinha medo do que estava acontecendo, como para mim a ajuda externa política atrapalhava. Atrapalhava porque não glorificava Deus, né? Ela mostrava um Deus que não é poderoso, ela mostrava simplesmente a defesa de uma religião, né? E eu nunca acreditei no evangelho que fosse uma religião. Eu acreditava no evangelho que era poder de Deus para transformar o homem, para transformar uma cidade sem influência direta de uma lei. Então, para mim, quando você agia, né, por medo e agia por força política, era você menosprezar o poder que o evangelho tinha. Então, isso era ruim. Isso levava a fé cristã a um nível muito abaixo do que ela é com o poder de Deus, né? Para questões éticas, morais, deixa a palavra, deixa a cruz, o evangelho fazer o seu efeito. E esse tempo que a gente está vivendo, pode ter certeza, não vai ter faculdade transformada pelo poder de Deus. Esse tipo de bandeira bolsonarista, né, que se fala, não vai gerar mudança nas universidades, pelo contrário, vai gerar um atrito de uma briga política partidária, onde que a fé é só um instrumento dessa briga, né? Enquanto você sai disso, se você começa a pregar o evangelho puro e simples, nas estratégias de Jesus, nas estratégias reveladas por Deus, aí não tem, né? Aí converte, aí muda os corações, né? Aí muda, aí você toca o coração do reitor da faculdade, aí você toca o coração daquele militante político, porque o evangelho ele tem esse poder. Só que quando você contamina ele por medo, né, e você abrasa uma causa política e traz ela para dentro, aí esse poder foi embora. Então você não vai ver um avivamento nas universidades através desse movimento político. Não vai acontecer. E é isso que eu tento botar no Face. É por isso que eu fico lá botando tanta crítica, tanta mensagem, falando, a igreja errou o caminho. E assim, se você for parar para ver, não fui eu que me movimentei para uma direção diferente. Eu sempre estava na mesma direção.
Eu sempre estou falando indo na mesma direção. Quem resolveu ir para o outro lado foi a massa. E eu continuei aqui, estou falando, ó, era para cá, filho, vocês foram para aí, ó, mas era aqui, ó. Vocês que foram para outra direção, começaram a ficar com medo aí, começaram a querer combater o comunismo e foram para cá. Mas ó, eu tô falando a mesma coisa desde 2010, então se eu tô errando ó, lá de trás. Porque eu só tô aqui, na mesma direção. Não aceitei essa outra direção, essa outra linha de pensamento, né? Justificado talvez pelo medo, assim. Então, assim, resumindo, assim, a questão eu não olho para a política, não comecei a olhar para a política por medo de comunismo, por medo de cultura da esquerda. Eu comecei a olhar para a política como uma forma de ajudar aquele que precisa e uma forma de cuidar do meio ambiente, né? Para mim, a intenção sempre foi essa, né? Cuidar dos mais necessitados, dos que estão desamparados, dos que estão morrendo. E para mim a política era uma forma, assim, dar atenção à política no voto, dar atenção a isso era uma forma de ajudar os desfavorecidos, né? Ajudar as minorias, ajudar aqueles que não são ouvidos. Para mim era essa a intenção. Nunca tive nenhum tipo de influência de esquerda, de leitura sobre socialismo, marxismo. Cara, eu nem presto atenção nisso. A minha única, aquilo que me aproxima de causas sociais é meramente o evangelho. É só as escrituras, é a única coisa que me aproxima das causas sociais. Mas é isso, esse vídeo é para isso, né? Para fazer você compreender melhor como que nasce a minha visão para a política, né? Quando que a minha fé encontrou. Talvez você vendo esse vídeo, pode não concordar comigo, mas agora você pelo menos sabe de onde isso vem e talvez me entenda melhor. Porque eu tenho postado tanta coisa aqui no Face e porque tinha algumas postagens lá também no YouTube. Deus abençoe sua vida e vem mais vídeos por aí.